Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé para orar pela palavra, em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, os teus servos. Agora é o momento da tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza ao entendimento da tua palavra. Que a gente possa entender, Senhor, o que está escrito aqui. Que o Espírito Santo nos revele, abra nosso coração, para que a tua palavra entre e faça morada. Senhor Deus, ajuda o teu servo a pregar a tua palavra e trazer entendimento aos irmãos, ensinamento, para que a tua igreja, Senhor, esteja forte, sendo ensinada por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos continuem de pé, vamos ler a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, irmãos meus, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firme. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje, no cenário evangélico e gospel que se coloca diante de nós, hoje está se mostrando algo completamente diferente do que é ser um cristão, do que é ser igreja, algo que não tem nada a ver com o que os apóstolos, o próprio Senhor Jesus coloca diante de nós através de sua palavra. Irmãos, quando nós estávamos no mundo, nós estávamos aí à toa, sendo usado pelo diabo no momento que ele queria. Muitas vezes ele nem ligava para a gente, porque ele sabia que a gente estava preso na mão deles, em vícios deste mundo, em desejos do coração, na nossa própria carne que é má. Nós estávamos presos. Que influência a gente tinha? Nenhuma. Nós éramos participantes do pecado, do erro, da mentira, da inveja, da ganância. Isso tudo fluía de dentro de nós. Tudo saía de dentro da nossa carne, que é pecaminosa. E isso o diabo às vezes nem ligava para a gente. Para quê? Se estávamos mortos, estávamos condenados, já alguns passos para o Hades, o mundo dos mortos. Então era um instrumento do diabo, que o diabo deixava lá no canto, lá pegando poeira. Ele sabia que não tinha possibilidade nenhuma de a gente conhecer a verdade. Mas, irmãos, quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo veio sobre a nossa vida, Ele nos despertou, irmãos. Os nossos olhos foram abertos. Paulo ali, quando teve a iluminação de Cristo, ali na estrada de Damasco, ele cai ao chão, se prostra diante do Senhor, diz: quem é o Senhor? E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E após aquele fato, Paulo fica cego por 3 dias. 3 dias, algo fecha os olhos de Paulo e Paulo não consegue enxergar. E ali, com a oração de Ananias, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que manda Ananias ir lá orar por Paulo, impor as mãos sobre ele e orar, a palavra diz que os olhos se abrem como escamas que caem do rosto de Paulo. E a abrir aqueles olhos, Paulo começa a enxergar a verdade.
ele começa a contemplar o que é certo, ele começa a ver o que é santo, e começa a dar a importância daquilo que foi revelado na vida dele. O que é que acontece? Ele crê na palavra, ele é batizado, e pouco tempo depois Paulo já estava na sinagoga falando que Jesus Cristo era o Senhor. Como foi que esse homem se despertou assim, tão rápido? Hoje, você se converte, as pessoas dizem: você não está preparado ainda, você tem que ficar aí esperando aí, quem sabe 1 ano, 2, 3. As pessoas têm essa mentalidade. Mas Paulo ali, quando os olhos se abriu, pouco tempo depois, Paulo já estava pregando o Evangelho, falando das maravilhas do céu, de uma maneira tão grande que as pessoas ficavam abismadas de dizer: este não era aquele que nos perseguia? Aquele que estava com cartas dadas pelo império para nos matar, aos principais sacerdotes? Estava com cartas dele para vir nos matar, e este homem agora está pregando, dizendo que Jesus é Senhor? Como pode isso? As pessoas ficavam abismadas de ver tão grande transformação, irmãos, tão rápido. A mente dele foi tirada e foi colocada uma mente santa, uma mente de Cristo, e aquele homem dava um testemunho de Cristo. Irmãos, nós todos aqui são cristãos. Nós que temos hoje a mente de Cristo, pois a nossa mente antiga foi tirada. Como a palavra diz, Deus diz que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus diz que vai derramar o seu Santo Espírito sobre as pessoas. Deus diz que vai escrever as suas palavras no seu coração. E isso aconteceu conosco. Qual o fato de a gente se achegar diante de Cristo e dizer: eu quero esse Jesus, eu creio na palavra, eu creio nele, eu creio no sacrifício da cruz. Isso aconteceu conosco. A gente creu, pois a gente creu não por nós mesmos. É isso que os irmãos têm que entender. Não foi você que tomou a decisão: eu vou lá. Não, foi Deus que te chamou. Foi Ele que foi até você e disse: vá lá. No momento aqui, quando você ergueu sua mão e disse: eu quero, foi Ele que incentivou você a fazer isso. Não foi eu, não foi a irmã Patrícia, não foi os irmãos, não. Foi o próprio Deus que permitiu. O próprio Jesus fala que ninguém pode ir a Ele se o Pai que o enviou não trouxer. É algo, irmãos, que vem do céu, não é daqui desta terra. É por isso que eu não gosto de pressionar ninguém. Eu não gosto de botar ninguém na frente, pressionar a pessoa, envergonhar a pessoa para a pessoa aceitar Jesus. Eu não gosto disso, porque eu não posso te dar isso. Eu não posso, não tenho poder para isso. O que há em mim para eu te dar Jesus? Não tenho. Se o Espírito Santo não te conduzir, não vai adiantar, irmãos. Não tem como. Então, graças a Deus, que aqui é o lugar que o Espírito Santo que conduz. Não é eu. Graças a Deus, que Deus me deu esse entendimento de não constranger ninguém, mas deixar a palavra agir. E assim, irmãos, a palavra agindo em nosso coração, agora nós fomos tirados de uma posição de mortos para uma posição de salvos em Cristo Jesus. A nossa vida agora começou, a verdadeira vida é a vida com Cristo. E esta vida com Cristo, irmãos, é uma batalha. É uma batalha, irmãos. Sabe por que é uma batalha? Porque quando você estava morto, o diabo não estava nem aí para você, porque sabia que você não ia fazer nada, não tinha possibilidade de nada, só esperando o dia da sua morte espiritual. Mas ao fato de você ter o conhecimento de Cristo dado por Deus, hoje você vive. Lembra que Jesus fala à mulher samaritana: se tu beber desta água, dentro de ti vai brotar uma fonte de água viva e vai jorrar para a eternidade. Esta água, irmãos, é a palavra. Esta água, você agora é uma fonte de água
Antigamente, quando não tinha água na torneira, o que as pessoas faziam? Ia lá na cisterna, jogava o balde, manivela para dentro, puxava água, enchia os tanques, enchia tudo, aí tinha que ir lá buscar. Esta água agora, irmãos, brota de dentro de você, e esta água agora é para você dar àquele que está ao seu redor, irmãos. Como é que eu vou dar esta água? A palavra de Deus, pregando o Evangelho, falando das maravilhas de Deus. É água que brota de dentro de você, e você agora tem água para dar àqueles que têm sede, porque ela brota dentro de você, porque agora você vive em Cristo, você está vivo, e agora, irmãos, vivo em Cristo, nós estamos numa batalha. Não é uma batalha, eu vou pegar uma arma aqui, você vai pegar outra lá, a gente vai sair lutando. Não, irmãos, é uma batalha espiritual, uma batalha que ninguém vê, irmãos, mas existe. Hoje, irmãos, você é visto pelo diabo, pelos demônios. Hoje ele tem os olhos virados para você. Por quê? Porque você agora tem água para dar, irmãos. Você não está mais seco. Não, esses ossos reviveram, irmãos. Esses ossos que estavam sequíssimos reviveram em Cristo. E agora tu tem água. Agora brota água dentro de ti. E agora tu pode dar água a quem está sedente aí, irmãos. E agora tu é uma ameaça para o diabo. Você é uma ameaça agora para o diabo. Ele agora se preocupa com você, porque agora você pode fazer uso, conhecer a verdade, irmãos. Você pode ser ali o carvão que pegou fogo no meio da sua família, e aqueles outros carvões que estão ali vão pegar fogo também. Então o que ele quer fazer agora é apagar você, apagar, secar, enterrar essa fonte de água. Ele quer entulhar essa fonte para que não dê mais água, irmãos. Então, irmãos, hoje nós estamos numa luta espiritual. Hoje somos soldados de Cristo. O Senhor nos chamou para lutar, irmãos. Não foi para estar brincando, não foi para estar em festividades, congressos. Não, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas Paulo diz, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente luta contra demônio, irmãos, contra algo que não é deste mundo, irmãos, algo maligno que vem para matar, para destruir, para roubar. Hoje a gente luta contra isso, irmãos. A nossa vida agora não é brinquedo não, irmãos, somos cristãos. Há pessoas mortas do nosso lado, irmãos, condenadas. E quando a palavra diz o que? Aquele que não crê já está condenado. Você já está em uma posição condenado. Mas nós estamos em Cristo, estamos salvos. E esses que já estão condenados podem ser salvos também, irmãos. Através de você, irmãos. Através de você, o seu testemunho no meio deles, a pregação do Evangelho, a água, irmãos, a água que brota dentro de você, irmãos. E Paulo aqui, irmãos, vem nos dizer que esta luta é espiritual e nós precisamos de armas espirituais. Não é armas daqui desta terra, não é um facão, não é uma faca, não, é armas espirituais. E aqui em Efésios capítulo 6, versículo 14, Paulo diz, estais pois firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Olha, Paulo diz, cingindo os vossos lombos com a verdade. Que verdade é essa? Como nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade? Paulo aqui tira o exemplo do traje romano, da armadura romana. O soldado romano tinha um cinto que ele colocava, apertava, e aquele cinto segurava toda a armadura.
Ele ficava protegido, todo amarrado ali, com aquele cinto, para proteger ele de ataques de outros inimigos. Então Paulo diz, cingindo vossos lombos com a verdade. Qual é essa verdade, irmãos? Essa verdade que Paulo quer dizer aqui, a verdade da palavra, irmãos. A palavra de Deus. Devemos estar com ela, irmãos, em nosso coração. A verdade. Vejam o que está acontecendo aí hoje, no cenário gospel. A mentira, engano, coisas erradas, homens que se dizem ser de Deus, mas não são. Jesus falou sobre isso, que viriam falsos profetas, dizendo ser Cristo, mas não é. Então Paulo diz, cinja-te os seus lombos com a verdade da palavra. Esta palavra, irmãos, tem que estar em teu coração, porque com esta palavra você vai ser protegido dos ataques do inimigo, dos erros, dos enganos, dos homens malignos. E Paulo nos diz, e vestindo a couraça da justiça. O soldado romano tinha uma couraça que protegia o peito e protegia as costas dos ataques do inimigo. Quando vinha o inimigo sobre ele, aquilo protegia os órgãos vitais dele. E Paulo diz, e vestindo da couraça da justiça. Que justiça é essa, irmãos? A justiça de Cristo, irmãos. Não a nossa justiça, porque a nossa justiça é falha, não presta. Ninguém é bom, ninguém aqui é bom, somos ruins. A maldade está dentro de nós, mas está amortecida porque te dá lugar ao Espírito. Mas para de procurar o Espírito para tu ver, para de procurar a palavra, deixa de vir à igreja para tu ver se a carne não começa a ser ativada. Então, essa justiça que nós temos, às vezes nós se enganamos, dizendo que somos bons, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus me vê porque eu sou boa. Não, a justiça que tem que estar sobre nós é a de Cristo. Quando olhamos para Ele e cremos no sacrifício da cruz, a justiça dele vem sobre nós. Nós devemos estar vestidos com essa justiça, a dele. Nós não somos nada, mas Ele sim, Ele é justo e fiel. Então nós temos que estar olhando para Ele, crendo nele a todo momento, sem bambear, irmãos, crendo em Cristo, crendo na justiça que Ele fez na cruz, e aquele nos imputou justo por causa dele. E Paulo aqui também diz, irmãos, e calçando em Efésios 6:16, não, Efésios 15 ainda, e calçando os vossos pés na pregação do Evangelho da paz. A pregação do Evangelho da paz. Irmãos, nós sabemos que antes nós estávamos longe de Deus, longe, não tínhamos possibilidade nenhuma de estar com Deus, éramos inimigos de Deus, a espada de Deus estava sobre nós, a ira de Deus iria ser derramada sobre nós. Mas, irmãos, o fato que o Evangelho veio sobre nós, e nós cremos nestas palavras, pois Paulo diz o quê? A fé vem do ouvir e ouvir da palavra. Ouvimos essa palavra, cremos nessa palavra, fomos salvos por essa palavra, e agora, irmãos, temos paz com Deus. Temos paz com Deus porque entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. E agora, através de Cristo, que é a palavra, temos paz com Deus. Onde é que vemos Cristo? Onde é que encontramos Cristo? Na sua palavra, o Evangelho da paz. Calçando os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Ao crermos nestas palavras, temos paz com Deus, irmãos. Deixamos de ser inimigo de Deus para agora ser filhos de Deus.
filhos adotados por Cristo Jesus, pois o sangue dele está sobre nós. E agora temos paz com Deus, irmãos. Em Efésios 6, o 16 e o 17: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, e tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No 16, Paulo diz: tomando sobretudo o escudo da fé. O que é esse escudo da fé, irmãos? Como podemos ter esta fé? Como podemos ser beneficiados por esta fé? Quando nós cremos na palavra, irmãos. Pois a fé vem do ouvir da palavra. Este escudo é a nossa fé em Cristo Jesus, irmãos. É a fé que, quando essas palavras se depararam conosco, a gente creu. Ela transformou a nossa vida na ação da palavra. Ela nos fez crer nestas palavras. E essas palavras entraram em nosso coração. E hoje nós temos fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Então, com esta fé que você tem em Cristo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, todos os ataques do mal, irmãos, tudo aquilo que vem do diabo e seus demônios, nós vamos combater com o escudo da fé, irmãos. Todas as flechas, todas as lanças inflamadas que o diabo lança sobre a nossa vida para nos tentar derrubar, nos tirar do caminho do Senhor, nós vamos combater com o escudo da fé, com a sua fé, a fé que você tem em Cristo, com o seu joelho no chão, irmãos, clamando pelo seu Deus. É assim que nós vamos combater as coisas espirituais, aquilo que se levanta em nossa vida para nos tirar do caminho do Senhor. É um filho, é uma filha, é um marido, uma esposa que se levanta contra ao crente. Como o crente vai sair na mão, vai brigar, vai bater? Não, irmãos. O crente vai combater com a fé que ele tem em Cristo Jesus. E aqui no 17 Paulo diz: e tomai o capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação, irmãos? Apesar de muitas denominações falar aí que nós temos que correr atrás da salvação, que nós não estamos salvos, muitas vezes eu ouço isso de irmãos: nós não estamos salvos ainda, devemos subir em monte, devemos jejuar 30, 50 dias para ganhar salvação. Pois quando a palavra de Deus diz que a salvação é dada por Deus, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém possa se gloriar, é exclusivamente o dom de Deus. Então, irmãos, Paulo diz: tomai o capacete da salvação. É a certeza que você está salvo, é a certeza da sua salvação. Se você teve encontro com Cristo, você está salvo. Não tem esse negócio de você tem que procurar salvação, você tem que fazer obras, você tem que dar cesta básica, você tem que estar ali lutando para ganhar salvação. Isso não existe. Isso é para quem ainda não conheceu a Cristo. Mas nós que conhecemos o Senhor, que Ele veio em nossa vida, já estamos salvos. Porque nós não podemos anular o que Cristo fez na cruz. Se eu disser que eu não sou salvo, eu anulo o sacrifício de Cristo, pois Ele morreu para me salvar. Como eu posso dizer que eu não estou salvo? Se Ele deu a vida dele para que todo aquele que nele crê não entre em condenação, como eu posso abrir a boca e dizer que eu não sou? Se Ele veio sobre a minha vida, me transformou, como eu não sou salvo? Eu tenho que lutar ainda pela salvação? Não. É isso que o diabo quer botar na sua mente. Você não está salvo, você tem que lutar, você tem que fazer. Não, irmãos. Tomai o capacete da salvação. É a certeza que você é salvo,
é a certeza que você tem Cristo em seu coração, é a certeza que você é templo do Espírito Santo de Deus. Acabou, irmãos. Quem faz a obra é Deus, é Ele que dá salvação, não é a gente. Não podemos fazer nada para ter salvação, é Ele que vem sobre o pecador. Jesus diz em sua palavra: quando eu for levantado do solo, eu atrairei as almas a mim. Aqui temos testemunhos de irmãos que vieram com seus próprios pés, ninguém chamou, mas veio e conheceu a verdade, creu na verdade e foi salvo. Então Paulo diz: tomai o capacete da salvação, tenha certeza da sua salvação eterna. Não fique mudando com a onda do mar, lá e para cá. Hoje eu estou salvo, eu perdi a salvação, amanhã eu estou salvo, hoje eu perdi de novo. Não, irmãos, quem é salvo. Agora só esperamos a vinda do nosso Senhor para nos levar com Ele. E Paulo diz também: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo diz que nós devemos tomar a espada do Espírito. O que é essa espada do Espírito, irmãos? É a palavra do Senhor. É a palavra, irmãos, que está diante de você. A espada do Espírito. É com essa espada, irmãos, que nós vamos lutar as lutas espirituais. É com essas palavras em teu coração, é com elas, irmãos, que você vai ter munição para você lutar contra demônios, contra principados, potestades. É com esta palavra, irmãos. Devemos ter essa palavra no nosso coração. O prazer do crente é o quê? Medita na palavra dia e noite. Esse é o prazer do cristão. Em sua palavra medita dia e noite. Você tem que ter essa espada em tua mão, irmãos, para lutar, para combater os inimigos. Você tem que ser revestido com as armaduras de Deus, irmãos. Essa é as armas que nós precisamos, as armaduras de Deus, a certeza que você é um servo do Senhor, que a sua vida está na mão do Senhor, que agora, irmãos, você é um canal de Deus dentro da sua casa. Você é um canal de Deus. Como Deus vai chegar aos seus familiares? Através de você. É por isso que o crente tem que ser chamado por Deus. Não é pelos homens, não é por religião, não é por placa de igreja. Há muitas pessoas perdidas dentro da igreja, porque foram chamados por homens, chamados por denominação. Você é de qual denominação? Eu sou de tal, eu também sou de tal. Não, irmãos, muitos perdidos que estão caminhando para a perdição e não sabem, enganados. É Deus que chama, e quando Ele chama, nós temos a certeza que somos servos do Senhor, temos a certeza do chamado dEle, irmãos, temos a certeza que nós iremos com Cristo, porque é Ele que deu, irmãos, é Ele que deu. Aqui em Atos, capítulo 19, Atos 19, versículo 13 ao 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra fala, irmãos, de alguns jovens que se diziam ser homens de Deus. E ali eles foram expulsar um demônio de uma pessoa e se deram mal. Aqui a palavra fala, Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16. Então alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espírito maligno o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Cefa, um judeu e principal do sacerdote, os que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse:
eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha um espírito maligno, saltando sobre eles, dominou-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos da casa. Você pode entender, irmãos? Homens aqui viram Paulo expulsando demônios e foram até um homem que estava endemoniado, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio, irmãos, que conhece tudo, não se engane, ele vê tudo, ele conhece tudo. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus. O próprio demônio falou: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem é você? Quem é você para ter autoridade diante de um demônio, se você não tem aquele que lhe dá autoridade? Homens que viram Paulo expulsar demônio tentaram também expulsar em nome de Paulo e de Cristo, mas os demônios sabiam, irmãos, que eles não tinham comunhão, eles não tinham a armadura de Deus, não tinham autoridade em Cristo Jesus para expulsar. E o demônio prevalece sobre eles e espanca eles saem nus daquela casa. Agora vemos a autoridade de uma pessoa que tem autoridade de Deus. Atos 16, versículo 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: ordeno-te, no nome de Jesus Cristo, sai dela. E ele saiu na mesma hora. Olha a diferença. Um homem que tem autoridade de Deus, um homem que é revestido com as armaduras de Deus, como só fez falar: sai dela, e o demônio saiu da mesma hora. Irmãos, temos que ter as armaduras celestiais, irmãos. Nós não estamos em brincadeira, não estamos em um parque de diversão, não, irmãos. Você agora, irmãos, você agora é um crente. Você agora tem que buscar autoridade de Deus para, nesses momentos que acontecer essas coisas espirituais, você ter a armadura de Deus para combater, para cair para cima com autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo e expulsar. E Paulo aqui nos diz, irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 18, o que é que nós temos que fazer? Encontramos a Cristo, somos cristãos, estamos aqui no meio da igreja, na nossa reunião. O que é que nós temos que fazer agora? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, vigiando nisto contra toda perversidade e toda perseverança e súplicas por todos os santos. Como nós temos que estar na igreja, irmãos. Como nós agora temos que estar unidos como igreja, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplicas por todos os santos. O que é que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Devemos estar unidos em oração, irmãos, pedindo um pelo outro, irmãos, suplicando um pelo outro. Devemos, irmãos, estar unidos em um só propósito: Jesus Cristo, irmãos, o nosso Senhor, só nele. Devemos estar em união, irmãos, devemos ser fortes em união, em amor. Só assim, irmãos, vamos ter força, vigor para lutar contra as hostes espirituais, irmãos. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16,
Tiago aqui diz: olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Você ora pelo seu irmão? Na sua oração íntima, você apresenta a igreja, você apresenta a nossa reunião, você ora pelo irmão que está enfermo. Temos pessoas em nosso meio que estão enfermas. Você ora, você lembra por eles, você pede a Deus pelo seu irmão. Se você errar, você pode chegar ao seu irmão e dizer: irmão, eu errei, ora por mim. Ou peça por Deus, minha vida, eu errei naquilo ali. Ou eu tenho um pecado que eu não estou conseguindo me libertar, ora por mim, pede por minha vida. Porque a palavra diz que a gente tem que fazer isso. E como nós vamos fazer isso se a gente não estiver unido, se a gente não tiver um só propósito? Como eu vou chegar a meu irmão Oswaldo e dizer: ó, irmão, eu pequei ali, ora por mim, e ter a certeza que o meu irmão não vai estar espalhando para todo mundo? Se a gente tiver em um só propósito, irmãos, isso não vai acontecer. Se a gente estiver em Cristo, isso não vai acontecer, porque Cristo vai ser o centro daqui. E o irmão, estando em Cristo, vai saber que ele não pode fazer isso, que o dever dele é orar por minha vida, o dever dele é interceder para que eu saia desse pecado. Então, irmãos, isso é muito importante. É por isso que muitas igrejas estão aí, acabadas, destruídas. Não tem mais ação do Espírito Santo, porque há confusão dentro da igreja, há intriga dentro da igreja, há divisão, contendas. Mas se nós nos colocarmos como servos do Senhor, servos que já recebemos as armaduras celestiais, e agora temos entendimento que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra algo espiritual, nós vamos nos colocar em nossa posição. E agora em nossa posição, nós vamos saber o que tem que fazer. É joelho no chão, irmãos, joelho no chão, súplicas ao nosso Deus, oração. Quando os irmãos se reunirem, vamos orar por um propósito, todo mundo vai, ora por esse propósito, se dedica, mesmo que esteja longe, se dedica, é horário, agora vamos nos unir em oração pela causa do nosso irmão que está doente, vamos unir em oração pela nossa família. Então, irmão, só depende de cada um de nós, só depende de cada um de nós. Nós aqui temos irmãos que estão afastados aqui, e não está vindo mais, nem sequer fala mais nada. Irmãos que abriram a boca, confessaram o Senhor, se afastaram da igreja. Temos motivo demais para se unir em oração. Temos a nossa família, que tem pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nossa família não foi tomada completamente por Cristo. Então, temos motivos para estar em oração, clamando a Deus, para que Deus venha, derrame o seu Espírito sobre a nossa família, traga aqueles que estão perdidos. Então, irmão, se coloque no seu lugar como cristão. Você já recebeu as armaduras celestiais, agora saiba manejá-las. Saiba manejá-las. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos se coloquem de pé, vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor.